Olá, meu querido, graça e paz, tudo bom com você? Shalom Adonai, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Vamos para um assunto que muitos têm dúvidas: congregar ou não congregar? E aí? Alguns usam o texto, né, que está lá em Isaías, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E muitos utilizam o texto de Coríntios dizendo que nós somos, né, o templo do Espírito Santo, e aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Será que a gente usa esse texto, ou muitas pessoas usam esse texto sem conhecer profundamente o seu contexto do que esses dois personagens, tanto Isaías quanto Paulo, está dizendo? Quando Isaías está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, está querendo dizer que Deus não está limitado ao templo que foi feito ali por mãos humanas, porque se a gente pegar o livro do profeta Joel, Deus está mandando construir, né, templos. Ele fala: suba, né, o monte, corte madeira, edifique, né, uma casa, de aonde que, usando o profeta Joel, ele vai dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele não falou para não construir, ele mandou construir. E aí, será que nós conseguimos diferenciar esses três personagens, o que eles estão querendo dizer sobre não habita em templo feito por mão de homens, a qual ele está dizendo em Joel construir, né? Em Ageu, perdão, mandando construir, e Paulo dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente pode entender que quando Deus está usando ali o profeta messiânico Isaías para falar sobre isso, está falando que Deus não está delimitado ao espaço. Porque, por exemplo, você vai entender. Se fosse assim, alguns líderes de algumas denominação, por exemplo, lembra a briga que estava tendo aí entre o Valdomiro, né? O Santiago, né? O apóstolo Valdomiro e o Edir Macedo. Ah, Deus está onde? Daqui, lá está o Cramunhão, entendeu? É minhas mãos, não sou eu. Você está entendendo? Deus, ele não está delimitado àquele espaço geográfico, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, tá? Onipresente, ele pode estar em todo lugar que lhe atrai. Tanto é que ele fala para Ageu mandar o povo construir uma casa. E é onde que a gente, né, um livro bem, um dos versículos bem conhecido, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quando Paulo está falando em que nós somos o templo do Espírito Santo, nós estamos falando, ele está falando de uma coisa individual, aonde Deus habita. Por exemplo, se você é o templo, as pessoas podem entrar dentro de você? Lógico que não. Mas está falando de corpo, templo do Espírito, uma coisa individual. Mas a questão de a gente se reunir para cultuar Deus é tão óbvio que os apóstolos faziam isso, entendeu? Você vai ver lá quando Pedro e João subiram a hora nona para orar, encontraram um paralítico sentado à porta do templo. Você está entendendo? É uma coisa simples, né? Mas existem algumas pessoas que são contra o ajuntamento de pessoas em um local, entendeu? E dizem isso. O problema, e as mesmas pessoas que dizem isso, falam que serve a Deus. E é engraçado que os apóstolos, eles se reuniam, tanto em templos como em casa. Fato. Então, a gente não vai ver Deus falando para não se reunir aos templos.
Tanto é que aonde que é, podemos dizer, a igreja do judeu? A sinagoga, entendeu? Do, da pessoa que tem a fé no Islã, né? O islamita, né? Não sei se eu falei certo, perdoe se eu falei errado, né? Na mesquita. Os cristãos na igreja, entendeu? Mas existem algumas pessoas que deixaram de se congregar, né? E dizem que falam isso, quer ficar em casa, fica, entendeu? Mas nós precisamos entender o que o texto e o contexto está dizendo. Às vezes eu pego muitas pessoas que falam isso, né? Que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Quando você pede o contexto do texto a ele, ele não consegue explicar o porquê, porque ouviram, né? E saíram. Então essa aí é uma resposta aí sobre devo congregar ou não devo congregar? A pergunta é, Jesus congregava? Tanto é que quando ele lê o livro do profeta Isaías, quando ele pega, ele estava onde? Ele estava na rua? Não, ele estava no templo. Né? Mas Jesus não parava a igreja, porque você vai entender, né? Na sinagoga, você vai entender que quando você tem 3 anos e meio só de ministério, você precisa fazer a obra, preparar pessoas, né? Mas Jesus, vira e mexe, ele estava nas festas judaicas, ele estava, né, falando na sinagoga, né? Então, Paulo, né, discutia com os doutores da lei na sinagoga no sábado, né? Então a questão é se você não vai, porque você na sua metanoia que não é para ir, no seu entendimento, né? Então você está desobedecendo a Deus, porque a Bíblia ela tem relatos de homens de Deus, né, que iam ao templo, orava, estava em comunhão, no partir do pão e nas casas. Então, aí é com Ele, Deus, né? A nossa parte nós fazemos. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, tá bom? Deixa um like aí, nos ajuda e deixa os comentários também, tá bom? E que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Se o céu é o limite, a igreja de Cristo está indo para lá. Shalom Adonai, graça e paz.